Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa nossa edição de sexta-feira, dia 9 de maio de 2025, a primeira semana de maio foi embora e o Flash News está aqui com vocês para a gente poder falar sobre tudo o que acontece no mercado financeiro na tarde de hoje, principalmente nessa semana, né, porque foi uma semana muito importante, né, tivemos aí uma super quarta, né, nessa semana, deixa eu arrumar meu cabelo aqui enquanto falo com vocês, olha só. Tivemos uma super quarta importantíssima, né, que trouxe aí uma decisão do Copom de colocar em 14,75% a taxa de juros ao ano. Também tivemos o grande Copom, né, Copom 14,75%. O grande Jerome Powell, Federal Reserve, mantendo em 4,25% a 4,5% e esquentando mais esse caldeirão dos Estados Unidos, né, entre Jerome Powell e Donald Trump. Trump começou lá com suas taxas contra a China. Aí ontem ele fez um acordo com o Reino Unido em relação à taxação, que deu um otimismo para o mercado. E agora a gente vê um cenário de, em relação à China, Trump, como é que vai ser, como é que vão ser essas coisas? É um cenário macroeconômico muito importante. O nosso índice da B3 avança ali, né, de lado, né, na casa do 0,3%, sustentado principalmente aí pela recuperação do petróleo no mercado internacional, né, e pela leitura também favorável do IPCA de abril, que indicou uma nova desaceleração da inflação oficial. E para a gente poder falar sobre todos esses assuntos, principalmente sobre macroeconomia, deixa eu chamar ele, meu grande amigo de toda sexta-feira, Caio Augusto, lá economista do Terraço Econômico com a gente nessa sexta-feira. Caião, bem-vindo ao nosso Flash! Boa tarde, meu querido amigo Rafa. Estamos aí em mais uma sexta-feira. Vamos para cima. Estamos aí, vamos nessa. Vamos falar um pouquinho então sobre Trump, né? Porque é o famoso, no clima do filme Karate Kid, que eu fui assistir inclusive ontem, muito bom, é o bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Ou seja, em relação à tarifa, quero tarifar, não quero tarifar, quero tarifar, mas aí não quero muito tarifar também não. Então como é que é essa situação aí de Donald Trump? O que acontece nos Estados Unidos? Principalmente numa semana de super quarta, que a gente viu um Jerome Powell falando bem claramente, Trump, eu não ligo para a sua opinião. Inclusive o repórter pergunta para ele, você está preocupado em ser demitido pelo Trump? Ele, não, para mim não ligo. Então, o que a gente pode analisar sobre os Estados Unidos nessa semana, Caião? Olha, a gente está chegando na terceira fase dessa guerra comercial. Eu só estou surpreso que isso está acontecendo com uma velocidade tão rápida. Eu achei que a gente ia demorar aí 1 ano e meio, 2 anos para acontecer. E, né, o Trump não fechou um trimestre ainda como presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, um trimestre não fechou um semestre como presidente dos Estados Unidos. E a gente já está chegando para a terceira fase. A primeira fase foi o que ele sinalizou em campanha e que ele parcialmente fez no primeiro mandato. E que muita gente olhava e dizia, acho que ele não vai fazer isso de novo agora. A segunda fase foi ele ter entrado entre o dia 20 de janeiro, né, que foi a posse, e o dia 2 de abril, que foi o tal do Dia da Libertação, que ninguém até agora entendeu o que libertação significa, né, nesse jeito dele de falar. Agora, nós estamos chegando na terceira fase, que é o seguinte, quando a realidade começa a se impor. No final das contas, o fluxo de itens enviados da China, e assim, eu não estou falando supercomputadores e chips e coisas muito complicadas. Assim, ó, utensílio de banheiro. Gente, vocês precisam entender uma coisa que é muito importante a gente parar para pensar, que é o seguinte, os Estados Unidos, eles são a maior economia do mundo e eles têm o maior poder de fogo, né, para consumo, só que eles não fazem as coisas. Num comparativo, vou fazer um comparativo um pouco forte aqui, acredito eu, mas num comparativo, os Estados Unidos são hoje mais ou menos o que o Brasil era antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, um país que basicamente tudo, roupa, sapato, qualquer coisa, era importado, não tinha outro jeito, entendeu? Então, assim, esse fluxo de coisas básicas e coisas sofisticadas também, mas de coisas básicas vindo da China, já diminuiu bastante. Para nós aqui no Brasil, eu vou dar um exemplo fácil, para não ter muita confusão. Quando você vai no mercado e você passa na prateleira de chocolates, se você for num mercado muito legal, você vai encontrar 4 tipos de Kit Kat, 5 tipos de Kit Kat, e aí você provavelmente já está na Liberdade já, né? Que aí tem um pouquinho mais. Agora, quando você olha para os Estados Unidos,
Cara, deve ter, sei lá, 40 tipos de Kit Kat, 50 tipos de Kit Kat. Agora, eu estou usando essa simplificação de um chocolate fácil para você entender o que eu quero dizer com diversidade de produtos. Agora, pensa isso para todos os outros produtos. Reforço, os Estados Unidos são um país que se acostumaram por 70, 80 anos a comprar tudo de bom e de melhor do mundo bem baratinho, porque eles têm a impressora do dólar, eles são a economia mais poderosa do mundo, maior questão militar e tudo, defesa, presença no mundo inteiro. Agora, com essa guerra comercial, temos um efeito de longo prazo, de que já até discutimos aqui outras vezes, de que os países vão procurar outras parcerias comerciais, como já está acontecendo, Europa já fechando algumas parcerias com a China de novo, após ter colocado sanções 6 meses atrás, o que é uma coisa surreal, para vocês verem como ninguém vai ficar esperando. Só que no curto prazo, curto prazo mesmo, coisa de semanas, o que acontece é que essa queda do fluxo de itens vendidos da China para os Estados Unidos já vai afetar agora. Porque, assim, um dado que é importante a gente pensar, que foi o presidente do Porto de Los Angeles que disse esse dado, e isso fica na minha cabeça toda vez que eu penso nessa questão desse fluxo logístico China-Estados Unidos. 2 semanas para ajeitar toda a estrutura do que é que vai ser enviado, né? Olha, comprou tal item, comprou em grandes quantidades, né? Vocês podem imaginar, são containers e navios, e mais 2 semanas para eles saírem aí da Ásia e chegarem nos Estados Unidos. Então, assim, se esse fluxo já está caindo na casa de 35%, 40%, isso significa que o americaninho médio já vai encontrar uma diversidade em itens básicos. Eu não estou falando em nossa, supercomputador. Não, estou falando em item básico, item de cozinha, né, utensílios domésticos e tudo mais. O americano já vai encontrar isso numa quantidade muito mais restrita agora. Então, assim, a gente pode esperar que tenhamos, sim, efeitos maiores e mais robustos a médio prazo, né, alguns meses, olha, vai ter um repique inflacionário. Só que no curtíssimo prazo vai ser a ausência de produtos. E isso não tem como você explicar, entendeu? Não é só o Trump dar uma entrevista ou outra e falar alguma coisa como a criança não precisa ter 10 bonecas, pode ter só 2. Isso aí realmente afeta. É a nação que mais consome no mundo e isso faz muita diferença. Ter preço mais alto e ter disponibilidade afetada são 2 coisas que pegam muito para o americano médio. Exatamente, né? Para o americano médio, o americano, inclusive, Estados Unidos, que uma parte está em festa, porque o novo Papa é americano, a outra parte não está tão em festa, porque o novo Papa não é da mesma ideologia política que a pessoa pode pensar naquilo ali, e a outra parte que não liga, porque os Estados Unidos é um país majoritariamente não católico. Mas, falando um pouco sobre o Brasil agora, Caião, em relação ao IPCA de abril, em relação a Copom, Super Quarta, como é que está o nosso cenário? Está um pouco mais favorável para a gente? Está um pouco mais tranquilo para o nosso Brasil aí? Tem o lado cheio e o lado vazio desse copo. O lado vazio, né, o lado ruim da coisa, é que a inflação continua desancorada. Esse dado recente agora do IPCA, mas a inflação de um mês para o outro ela desacelerou. Pessoal, a meta para o ano é 3 e agora está em 5,5. Entendeu? Então, assim, está 1 ponto percentual acima do teto da meta. Então, a inflação não está controlada. E lembrando que a gente tem um juro de 14,75. 14,75 mais recente, né? Esse efeito de juro real elevado vai entrar ainda mais vigorosamente na economia, mais lá para o segundo semestre. Mas o lado positivo da coisa, a meu ver, é o seguinte: o ciclo de aperto monetário está chegando perto do final. E quais são as 2 evidências que me fazem pensar que esse ciclo de aperto monetário está chegando perto do final? Em primeiro lugar, daqui a pouco, pequena correção. Em primeiro lugar, a gente tem o fato de que nesse comunicado recente dessa decisão do Copom, a gente viu que o Banco Central deixou, assim, não muito claro, mas nas entrelinhas uma coisa. Eles não sabem qual é o efeito real deste nível de juros que a gente tem agora. Tanto é que é por isso que, pela primeira vez em acho que 5 ou 6 reuniões, eles não indicaram a próxima decisão, nem deram nenhuma pista, né? Falaram, olha, vamos ficar vigilantes, vamos observar os dados, mas não falaram, se o cenário for o mesmo,
a gente vai ter um aumento igual, um aumento menor. Não falaram nada disso. Em todo caso, em termos de estratégia, um banco central ele tem que sempre ser proativo e não reativo. E qual que seria a diferença entre as duas coisas? Um banco central que é proativo, ele observa se a missão, em termos, né, de inflação e de mercado de trabalho, está sendo cumprida ou não e vai tomando as suas decisões. E ele se torna reativo quando ele vai muito para curto prazo, ou trazendo para a linguagem de mercado mais clássica possível. Se vocês forem olhar expectativas para a Selic terminal de novembro do ano passado para agora, houve instituição financeira no Brasil que diz que a Selic devia ir a 17 e a instituição financeira falando que poderia estar em 13,5 agora. Isso em 6 meses. O horizonte que tem uma autoridade monetária, né, um banco central, é muito mais esticado do que isso. Então, quer dizer, eles estão olhando aí 1 ano e meio, 2 anos à frente, e ainda assim há uma desancoragem. Se for olhar as expectativas do Focus, a gente tem 5,5 de IPCA para esse ano e 4,5 para o ano que vem. Beleza, as expectativas do próprio Banco Central é só, muitas aspas, 3,6% no ano que vem. Mas, digo mais uma vez, a meta é 3 e toda vez que você deixa ficar um pouco solto demais a situação, é uma coisa ruim. Porém, voltando para o ponto de estratégia. Em termos de estratégia, caso o Banco Central, e aí, de novo, uma avaliação pessoal, não sei se é o que o Banco Central vai fazer. Caso o Banco Central sinalize na próxima reunião, olha, vamos dar esse aumento de 25 basis points e agora a gente parou, agora estamos esperando, o Banco Central ganha a narrativa e passa a bola para a quadra do governo, dizendo, a minha parte eu já fiz, agora é com você, entendeu? E sendo bem sincero, caso tenha um aumento, mas não deixe certo que acabou, né, que ainda teriam alguns outros aumentos, vai continuar dando narrativa, embora nós saibamos que isso não faz o menor sentido, mas vai continuar dando narrativa de que o Banco Central persegue o governo e tudo mais. Então, a meu ver, está chegando perto o final desse ciclo, essa é a parte positiva, e a parte negativa é que a gente vai continuar vendo Selic muito alta por muito tempo ainda, pelo menos aí uns próximos 2, 3 anos, no mínimo. Tá certo, Caião, queria muito agradecer sua presença no nosso Flash News aqui dessa sexta-feira, é sempre uma honra recebê-lo, para a gente poder entender mais sobre macroeconomia, para poder até mesmo já ir balanceando a nossa carteira de investimentos para a semana que vem, entender o que está vindo por aí. Então eu te espero sexta-feira que vem, hein? Até mais! Fechado, meu querido. Até sexta-feira que vem, então. Abraço. Até Caio Augusto, economista e econômico com a gente aqui nesta sexta-feira. Bom, pessoal, convite, 4h30 da tarde, o Close, um jornal mais divertido e informativo da TV brasileira. Você pode vir, mandar sua mensagem no chat ao vivo do YouTube, que a gente adora receber o seu carinho, tá certo? Espero vocês, então, 4h30 da tarde. Até logo. Tchau, tchau!